A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, irmãs. Essa ocasião é para falar de um tema que tem chamado muita atenção, surgido muitas dúvidas a respeito dos 7 Espíritos, que é dito pelo apóstolo João no livro de Apocalipse. Há muitas dúvidas, há uma indefinição muito forte a esse respeito, e disso falaremos um breve momento agora, segundo o que o Senhor tem nos revelado. A palavra está lá no livro de Apocalipse, que fala disso no capítulo 1, no versículo 4, quando o apóstolo João cumprimenta as 7 igrejas. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo João, a se referir às 7 igrejas, ao cumprimentar as 7 igrejas, ele deseja e abençoa as 7 igrejas que estão na Ásia com a graça e a paz. E fala de quem ou de que parte é essa graça e essa paz. E nisso ele vai equivaler não só um nome, mas ele vai equivaler essa parte como vindo de 3 fontes. Porque ele diz: graça e paz a vós outros, ou seja, eu, o apóstolo João, estou desejando a graça e a paz de Deus a vocês, meus irmãos, das 7 igrejas. Essa graça e essa paz que vem da parte daquele que é, que era e que há de vir, se referindo a Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus imutável, o Deus que não muda, o Deus eterno, que foi, que é e que será sempre o Senhor, se referindo também, logo em seguida, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono de Deus, e por último, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, ele fala que essa graça e essa paz, ela vem da parte desses 3, colocando os 7 Espíritos como se fosse um só, e colocando o Senhor Jesus, a fiel testemunha no final, e o Pai no começo, equivalendo à fonte da graça e da paz com que ele saúda as 7 igrejas. Bem, é óbvio que para se equivaler, para estar no mesmo nível do Pai e de Jesus Cristo, os 7 Espíritos não poderiam ser algo criado, não poderiam se referir à criatura, mas teria que se referir à própria pessoa de Deus. Quando nós estamos falando dos 7 Espíritos de Deus, a gente está falando da pessoa do Espírito Santo na sua onipresença e na sua onisciência. Porque quando se refere a 7, estamos falando não de um número para se calcular com a nossa mente limitada humana, mas estamos falando de um número que é pleno em Deus, que indica uma plenitude de Deus, como o 7º dia que o Senhor descansou, como o descanso pleno do Senhor, como a pedra fundamental que o Senhor lavraria a sua escultura, dita no profeta Zacarias, que tinha 7 olhos. Tanto é que
vamos ter essas referências de novo dos 7 Espíritos em outras passagens. Vejamos agora também no livro de Apocalipse, um pouquinho mais para frente, ali no capítulo 5, no versículo 6, de novo a citação dos 7 Espíritos, dizendo: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. No meio do trono, porque ele é o único, junto do Pai e do Espírito, que pode estar no trono de Deus. Um cordeiro como tendo sido morto se refere à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo como sacrifício ofertado pelos homens, pela criação, para a remissão dos pecados e da corrupção de todo o criado, em que toda a criação geme em expectativa pela manifestação plena da sua obra, que é nos filhos de Deus que Ele comprou com o seu sangue. Nós, a sua igreja. Então aqui a palavra vai falar que o apóstolo João viu no meio do trono e dos 4 seres viventes e dos anciãos de pé como um cordeiro como tendo sido morto, e que tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. E aqui vem, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então está falando que esse cordeiro que havia sido morto e que estava ali no trono do Senhor, ele tinha 7 olhos e 7 chifres, e que os seus 7 olhos eram os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Deus expõe os seus mistérios assim, que é para confundir a razão arrogante do homem, que tenta, através de numerologia ou de uma imaginação fértil e carnal, montar essa imagem, que parece uma imagem, se olharmos com a mente carnal, impossível de se compor. Um cordeiro com 7 olhos e 7 chifres, ou viraria um monstro essa criatura. Alguns segmentos, alguns que também professam o nome de Jesus, mas que tentam ver essa profecia na soberba da carne, figuram ela, pixelizando, pintando coisas desse tipo, sempre terminando em grandes aberrações. Não só de figuras, mas no entendimento carnal, que quer palpar com a sua razão e quer ver Deus como um objeto de estudo, numa soberba muito grande. Mas aqui, a palavra, quando fala que o cordeiro tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos, e também vamos ter essa passagem lá no profeta Zacarias, que vai falar também de uma pedra, no capítulo 3, no versículo 9, que também tinha 7 olhos, quando se referia ao sumo sacerdote Josué, que diz assim, eis que farei vir o meu servo, o renovo, ou seja, o meu servo, o broto, o novo do novo, ou seja, se referindo ao Messias que haveria de vir, refletido, figurado na pessoa de Josué aqui. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Ou seja, esse renovo que vai vir, ele é a pedra que eu pus diante de Josué. Pedra angular, pedra que os construtores rejeitaram. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. E eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 3:9. Uma pedra que Deus trabalharia uma escultura, faria de uma pedra bruta manifestar uma forma, e uma forma que tem 7 olhos. Por quê?
porque no tempo certo o renovo haveria de aparecer. O lavrar a pedra, o manifestar a forma na pedra bruta, representa a revelação do Evangelho para a criação, que Deus haveria de manifestar o seu Filho unigênito em carne, que Deus visitaria os homens em carne, que o Verbo se faria carne. Isso é lavrar a Escritura, manifestar, desvendar o braço forte do Senhor para toda a criação, e não só para os homens, mas inclusive para os anjos, porque eram mistérios que, como o apóstolo Paulo diz, estavam ocultos em Deus desde sempre, e que aprouve Deus revelar no momento certo. Então essa pedra tinha 7 olhos, e aqui o cordeiro tem 7 olhos, que são os 7 espíritos, em Apocalipse 5, no versículo 6, porque 7 olhos significa que esse cordeiro, em Zacarias, que essa pedra, vê todas as coisas, em todos os tempos e de todas as formas. Ele é conhecedor de tudo, em todo entendimento, em toda sabedoria e em todo tempo do que foi, do que é e do que haverá de ser. 7 olhos significa isso. E os 7 olhos são os 7 espíritos, porque Pai, Filho e Espírito Santo são 3, mas são um. Então, onde está o Espírito de Deus, está os olhos do Filho de Deus e os olhos de Deus. Onde está o Espírito de Deus, está Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Vemos isso muito claro quando Jesus, em João capítulo 14, vai dizer que aquele que me ama será amado do meu Pai. E nós viremos para Ele e nos manifestaremos a Ele. E um dos apóstolos, Judas, não Iscariotes, vai dizer ao Senhor, o outro apóstolo Judas, assim: como o Senhor está para se manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus fala como que se repetisse as coisas, mas falando de uma outra situação. Ele diz: aquele que me ama será amado do meu Pai. Aquele que me ama guarda as minhas palavras, e o meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Ou seja, eu e o Pai viremos e faremos morada naquele que guarda as minhas palavras. E esse que guarda as minhas palavras é de fato aquele que me ama. Então, meus irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. E como que Jesus está falando que Ele e o Pai vão fazer morada naquele que guarda as suas palavras? Então nós somos templo do Pai e do Filho também? Mas não somos templo do Espírito Santo? E como somos templo do Pai, do Filho e do Espírito? Porque são um. Se temos a Cristo, temos o Pai e temos o Espírito de Deus. Porém, só podemos ter o Pai e o Espírito através de como Deus se revelou à criação. E Deus se revelou à criação na pedra que foi esculpida, que foi revelada, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus em carne. Então, os 7 Espíritos, para terminar, meus irmãos, se refere a quê? Se refere à plenitude de Deus na pessoa do Espírito Santo. Se refere à onipresença e onisciência do Espírito de Deus sobre toda a terra. Por isso que diz que esses 7 chifres vêm como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Porque o Cordeiro de Deus enxerga e vê todas as coisas através do Espírito do Senhor, porque ambos são um. Louvado seja o nome do Senhor. E também em Apocalipse 4, 5 vai dizer que diante do trono de Deus, que saem relâmpago, vozes e trovões, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Significa que a manifestação da luz e do poder de Deus em plenitude
está diante do seu trono, está diante da onde ele reina, na manifestação plena do seu Espírito. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos.